umidade, lama, intestinos agitados. Outubro é um mês de tormento e de muita chuva, e uma longa espera para um coronel. Essas palavras são marcos que orientam a história que eu trago aqui para vocês hoje. Se vocês querem saber que livro foi o escolhido e qual é o seu autor, continuem aqui comigo nesse vídeo. O livro que eu escolhi para ler para vocês essa semana foi esse aqui, O Ninguém Escreve ao Coronel, do grande Gabriel Garcia Marques. Vocês se lembram que eu disse que a espera da Emma, com os cotovelos apoiados à janela e todo aquele seu ar blasé, tudo isso tinha me lembrado de um livro? Pois é, foi desse aqui, foi do Garcia Marques, O Ninguém Escreve ao Coronel. E esse foi um livro que realmente mudou a minha vida num momento muito importante. Há muitos anos eu estava lendo literatura latino-americana. Eu tinha lido A Casa dos Espíritos e tinha lido outros livros. Eu lembro que eu pedi ajuda para uma das minhas tias, pedi que ela me indicasse um livro. E ela me recomendou 100 Anos de Solidão. E eu lembro que esse nome, Gabriel Garcia Marques, para mim sempre foi um nome eufônico na minha infância, porque as minhas tias, a minha avó, elas conversavam sobre esse escritor ou faziam alusões a ele. Então esse nome, que é uma frase imensa, sempre esteve ligado para mim a alguma coisa mágica, diferente, a algum ponto superior da vida em que as pessoas estavam e eu não. O primeiro livro que me recomendaram foi Os 100 Anos de Solidão. E para quem já leu, ou para quem já viu o livro, ele é um tijolo. E na época eu tinha outras leituras da escola, foi realmente há muito tempo, gente. E eu lembro que eu pensei, será que eu começo esse livro? Eu não sei. E eu olhei para minha estante, como estante da casa da minha avó, e eu olhei que tinha um livrinho fininho do lado do 100 Anos de Solidão, também do Gabriel Garcia Marques. E era O Ninguém Escreve ao Coronel. Então, espertamente e preguiçosamente, eu pensei, bom, eu vou ler esse livro e se eu achar legal, se eu gostar da escrita desse cara, eu leio 100 Anos de Solidão. Então eu comecei por esse livro e eu me lembro que esse título era super sugestivo para mim, porque eu estava esperando o resultado de uma prova do curso de inglês, era uma prova muito importante. E eu estava sempre olhando os meus e-mails e eu pensava, sempre que eu olhava o e-mail e não via nada, eu lembrava da frase do livro, Ninguém Escreve ao Coronel. Então essa minha espera pelo resultado, a espera da Emma Bovary por alguma coisa e a espera do nosso coronel, eles formam um tripé que marcou a minha experiência e é por isso que eu escolhi esse livro para falar dele com vocês. É um livro sensacional. Primeiro, sobre o seu autor. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques, ele dispensa apresentações, mas ele foi um escritor colombiano, nascido em Aracataca, em 1928. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto da sua obra e com destaque especial para os 100 Anos de Solidão. Não preciso dizer para vocês que depois de ter lido Ninguém Escreve ao Coronel, eu não li apenas Os 100 Anos de Solidão, eu li logo depois O Amor nos Tempos do Cólera. Gente, que livros maravilhosos, que livros intensos, são livros transformadores. Ninguém é o mesmo depois de ter lido um desses livros do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui é bastante transformador, mas Os 100 Anos de Solidão é como se você enfrentasse uma tempestade em alto mar e tivesse sobrevivido a ela. Eu acho que essa é a experiência dessa leitura. Esse livro do Coronel, ele é um livro bem enxuto. Existe uma enumeração de várias palavras que são palavras determinantes e é em torno dessas palavras que a história vai sendo refeita e ao mesmo tempo construída aos nossos olhos de leitores. O Gabriel Garcia Marques não é que ele seja econômico, não é isso, ele não poupa palavras, ele não poupa descrições, mas ele não se excede. Ele é um cara preciso, ele é um cara cirúrgico
Para ele, o importante é essa palavra seca. Não é uma palavra só, é como se fosse aquele objeto, aquela experiência. A palavra ela é tão dura, ela é tão enxuta, ela é tão objetiva, que é como se a gente estivesse vendo aquilo, ao invés de estar lendo a palavra. Então, essa economia da palavra, essa economia que escolhe a palavra precisa, a palavra que faz com que a gente se sinta diante da coisa em si, essa é uma característica do Garcia Marques, é uma característica que eu comecei a perceber a partir da leitura desse livro. A nossa narrativa percorre o mês de outubro, atravessa o mês de novembro e chega no mês de dezembro. O coronel tem 75 anos, ele vive com a sua esposa numa espécie de tapera, uma casa bem velhinha, e essa casa já está hipotecada. Eles já venderam quase tudo que tem na casa, só resta um relógio antigo e um quadro, e eles vivem na mais completa miséria. O filho Augustin, ele estava numa rinha distribuindo panfletos revolucionários, e por isso ele foi morto por um soldado do movimento contra-revolucionário. Faltavam 2 meses para começar a temporada das rinhas, das brigas de galo, e ele esperava vender o galo do Augustin, que era, na verdade, a descendência do coronel e da sua esposa, essa descendência simbólica, já que eles tinham mantido o galo durante esse tempo todo como se fosse um membro da família. Era um galo que disputava a comida, a pouca comida que existia do coronel e da esposa dele. A esposa sofre de asma, ela passa boa parte do livro deitada, lutando contra um peso que ela sente no peito. É difícil cozinhar com o pouco que eles têm, é difícil mais uma vez ter que ir às vendas da cidade, pedir fiado. É difícil voltar para casa sem conseguir vender o relógio. E o mais difícil para ela é encarar o galo amarrado aos pés da cama. E o galo, apesar de ficar 2 dias sem comer, numa parte do livro em que realmente as coisas ficam bem apertadas e bem difíceis para eles, o galo sobrevive. É como se a morte circundasse a casa e a mulher esperasse que a morte levasse o galo antes de levar a ela e ao marido. E o marido, na verdade, ele luta contra a espera. Ele espera há 15 anos que chegue uma carta do correio autorizando o pagamento da sua aposentadoria. Como ele tinha tido essa participação na Revolução e ele tinha recebido a promessa do Aureliano Buendia, que era um outro general, ele então aguarda ansiosamente por essa autorização. E nessa espera de 15 anos, ele se dirige ao advogado, e é interessante a forma como o Garcia Marques vai descrever o lugar onde fica o advogado. Ele está deitado numa rede com uma pilha de processos numa escrivaninha à sua frente. E a forma como ele se levanta para receber o coronel, como ele pega o processo, todos aqueles impedimentos burocráticos que ele vai apresentando, e o coronel finalmente troca de advogado, mas a espera continua. E a cada sexta-feira ele se dirige ao correio, ele espera a barca chegar e espera mais uma vez o correio dizer: não há nada para o senhor. E numa dessas vezes ele diz: ninguém escreve ao coronel. E o coronel fica com essa frase na cabeça. Não é à toa que essa frase dá título ao livro. Então a gente vai conhecer nessa história tão curtinha todas as mazelas e toda a história do passado, do presente e das expectativas que o coronel nutre. Eu gostei desse livro porque ele trata de uma forma crua, de uma forma sem muito mistério, mas ao mesmo tempo uma forma que transmite pra gente toda a realidade misteriosa da vida. Sem colocar palavras em excesso, sem colocar um cotidiano colorido, ele mostra nessa rudeza toda todos os mistérios das relações familiares, das relações entre as pessoas, nessa rudeza da lama, da umidade, da chuva, da censura, do padre que supervisionava para ver quem é que ia aparecer para assistir aos filmes, no toque de silêncio, no toque de recolher. Então ele vai mostrando toda a riqueza e todo o mistério da vida.
e toda essa espera que vai corroendo o intestino do coronel juntamente com o frio. Então, essa questão do intestino revirado, da dor, das vísceras, todo um lado cru, incrivelmente realista da vida e dos homens, é um elemento muito importante na narrativa dele e começa a aparecer aqui. O livro então trabalha o tema da espera, da fome, da miséria, da burocracia, dos afetos, a expectativa de vender o galo quando ele ganhasse na próxima rinha, a fome ali à espreita, esburacando as paredes, essa fome que vem através do vento frio, que derruba a esposa, que a deixa de cama. Então, esse sentimento todo da espera que assola o coronel, da morte chegando. Não é a morte pela idade, mas é a morte pela espera. Então é uma morte que ameaça tirar deles essa luta constante. Essa luta para fazer o galo viver, para manter a memória do filho através do galo. Bom, eu não vou contar mais dessa história para não estragar o prazer de vocês. E se vocês perceberem, é uma narrativa bem curtinha, tem menos de 100 páginas esse livro. E é incrível, é imperdível. Mesmo que você já tenha lido 100 Anos de Solidão, leia esse livro. Ou se você não leu nada do Garcia Marques, leia esse livro. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente abertura e vai te dar um gás para você ler tudo do Garcia Marques. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram esse livro, se vocês têm algum livro preferido do Garcia Marques para recomendar, coloquem aqui embaixo nos comentários. Não deixe de dar um like, de compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo do Alinhos Livros. Tchau!